Eu passava de imediato a palavra ao Sandro Mendonça para avançar com a sua apresentação. Muito obrigado. Muito boa tarde e, em particular, obrigado ao Vítor que me trouxe aqui, que me descobriu, que eu não sabia que existia para esta vocação destes debates imobiliários e do património, até, em boa verdade, até ao Vítor. Nós conhecemos muito recentemente e foi um prazer. Eu gostaria só de justificar um pouco a minha presença aqui, com um detalhe, que é... calha, o Vítor não sabia disto quando me conheceu, mas calha que eu tenho uma posição oficial na comunidade ibero-americana. Existe uma espécie de fundação para a ciência e tecnologia que envolve 21 países, Portugal e Espanha, todos os países latino-americanos, e nessa estrutura que promove políticas de ciência e tecnologia, eu faço parte, como estou na Secretaria-Geral, sou o segundo português em mais de 30 anos nesta estrutura, e algo que está no meu portfólio são as interações entre a ciência e a sociedade. O que é curioso é que nos últimos anos o que temos tido nesta área é um vibrante desenvolvimento de toda a agenda relacionada com o património ibero-americano. Estamos a falar de uma estrutura que promove redes que envolvem vários países e que desenvolvem linguagens comuns, atuam sobre focos problemáticos que interessam a todos e sempre numa lógica de bem-estar social e de sustentabilidade. Aliás, eu creio que é das poucas, se não a única atividade ibero-americana que funciona duradouramente no tempo e com consequências positivas. Estamos a falar, isto é oficial, portanto, estamos a falar das chimeras ibero-americanas, do porquê não ter calhas, e esta coisa é a única estrutura que funciona, até nós sabermos que existem mais. Posso dar 3 exemplos de projetos que nós apoiamos. E todos os projetos são competitivamente selecionados. Liderado desde o Uruguai por uma arquiteta que coordenou a rede Trama 3, foi um projeto em que eles desenvolveram maneiras socialmente sustentáveis de gerir o património. E toda esta área, que era vista por todos os detentores de interesse desta estrutura, esta estrutura basicamente tem acionistas que são as fundações para a ciência e tecnologia de todos estes países. E estas fundações são muito orientadas para ciências duras e para tecnologias. Coisas que têm a ver com cultura e património, coisas fofas, estas estruturas não estavam interessadas em apoiar. E, recentemente, tivemos grandes sucessos nesta área do património, por exemplo, com esta rede. Uma coisa que eles fizeram, uma coisa muito simples, foi investir parte das verbas que obtiveram desta estrutura, que se chama CITED, já agora, para desenvolver uma aplicação para os telemóveis que permite reconhecer um objeto, algo com valor, e etiquetá-lo. E essa atividade, que é tão simples, permite ali ter uma ferramenta para ensino, mas também para investigação e para partilha comunitária. Outro exemplo, eu não vou alongar, a última rede que foi aprovada, felizmente é uma rede até de coordenação portuguesa. Há uma professora que desde a Faculdade de Letras do Porto a coordena, Amélia Polónia, e é uma rede dedicada a cidades portuárias e toda a cultura de contaminação cultural através de cidades-porto e também o património gastronómico, mas o património material que ali está. Para dizer que estão coisas a acontecer nesta área e em países que às vezes não pensamos muito, como os países latino-americanos, por exemplo. Em relação aqui ao meu eventual contributo,
O que eu queria fazer, para ser mais claro, era só identificar dois cenários que temos perante nós e discutir um pouco as tendências que empurraram estes cenários a estarem em cima da nossa mesa para organizarem a nossa sociedade. Há dois cenários sobre que modelos de sociedade é que nós temos. Eu vou, sobretudo, focar-me no contexto urbano. Então, um cenário será a emergência da economia resort em Portugal, como modelo de negócio, que é um cenário, estando eu já a utilizar estas palavras carregadas, é um cenário que eu instintivamente estou a pô-lo como negativo, e um cenário mais positivo, que seria o cenário que nós pudéssemos denominar como reindustrialização suave urbana. Bom, vamos aqui ao primeiro. Aquilo que nós temos hoje na Baixa de Lisboa, no centro do Porto, isto está um pouco implícito neste painel, a ideia de turistificação, essa palavra nova feia que está a surgir, mas é reduzir a Baixa a um parque temático. Como é que isto aconteceu? Isto não se pode desligar do ciclo económico, um ciclo recessivo, de onde ainda não recuperamos completamente, em que parte da característica desse ciclo recessivo foi a finança ter perdido credibilidade, em particular um dos braços convencionais da finança, que foi a banca. Isso levou a que indivíduos, gente com capital, obviamente tivessem mais receio, tivessem medo, desconfiança de colocar os seus ativos sob forma de contas bancárias e, obviamente, o que vai acontecer é que tem que haver, numa era de baixo retorno, de baixo crescimento económico e de baixo retorno a ativos financeiros convencionais, há a migração dessas disponibilidades para outro tipo de fins. Agora, quando nós temos, ao mesmo tempo que há uma recessão, uma das indústrias mais sensíveis às recessões é a indústria da construção civil. Quando nós temos esta coexistência, o que vai acontecer é a solução da reabilitação, algo que era desejado há muito tempo e agora desejamos tanto e tantas vezes que agora, se calhar, para nosso azar, chegou e em força. No sentido em que também não estaríamos à espera, para usar palavras que estão aqui no texto base, Vítor, deste novo lobby, que é um lobby difuso, descentralizado, de muitas pessoas que agora podem aplicar as suas disponibilidades na compra de apartamentos, na aquisição de edifícios inteiros para fins de uma nova indústria capilar de hotelaria vinda das bases, portanto, desorganizada no sentido em que menos estruturada do que as cadeias hoteleiras convencionais. Basicamente, quando o setor da finança, em particular da banca, perde credibilidade, o que ganha a urgência, curiosamente, é a nova tangibilidade do imobiliário, que surge não só como refúgio, isso é um clássico, falávamos ao almoço, mas também agora como oportunidade positiva. Aquilo que temos também, isto é outro fator, é que essa oportunidade não aparece do nada. Eu sou amigo do anterior secretário de Estado do Turismo, Adolfo Mesquita Nunes, que era alguém que se notabilizou por estar sempre a martelar a tecla do setor do turismo como um setor de grande dinamismo em Portugal, um setor exemplar e tal. Curiosamente, nunca ouvi falar ao Adolfo sobre os salários médios nesse setor. Raramente tocava nesse lado sobre quem é que providencia o serviço. Mas mais do que isso, o facto de repente, há uns anos para cá, surgirem os hostéis e aqueles novos modelos de negócio de média escala, às vezes negócios familiares, mas com um novo grau de profissionalismo, isso tem a ver com o investimento que houve durante muito tempo das câmaras municipais na produção de bens públicos locais. Por exemplo, cuidar dos jardins públicos, não é?
Ora, esses bens públicos locais que geram novas atratividades, não é? Que permitem, em combinação com os voos low cost, experiência, são bens públicos locais virados para a experiência. O que isto vai, muitas vezes, provocar é uma degradação dos bens públicos locais funcionais. Eu vivi durante algum tempo, durante o pico em que isto estava a acontecer em Lisboa, vivi precisamente no Castelo, e era muito difícil, por exemplo, apanhar um elétrico, porque o elétrico estava cheio de pessoas a tirarem selfies, autofotos, não é? Era muito constrangedor ver as velhinhas que não tinham lugar para se sentar, não é? E depois, por cima, os turistas que queriam sentar-se eles, porque estavam cansados ou eram gordos, e, por exemplo, pessoas que tinham as suas famílias e não conseguem ir ao supermercado porque o supermercado do bairro foi invadido por turistas que não vão comer a restaurantes, vão fazer a sua marmita nestes novos modelos de hotelaria, não é? Portanto, o que eu quero dizer aqui é que parte desta onda deve-se a empreendedorismo público persistente, que voltou a pôr na moda uma cidade como Lisboa ou como o Porto, mas os ganhos estão mal distribuídos, não só na população local, mas também nas classes trabalhadoras que operam nesta indústria. Portanto, este era outro ponto que eu queria fazer. Outro ponto que eu queria fazer, ainda por baixo deste cenário da economia resort, que está em emergência forte, é uma reutilização de algo que o Vítor também usava, que é a ideia do património natural, depois o património construído, não é? O património ambiental e depois o património cultural. Eu queria dar-lhe uma pequena nota ao rodapé e introduzir a ideia de património humano. Património humano, ou seja, as pessoas vivas na cidade. E que pessoas são essas? E os dados, salvo erro, são que no alojamento local cerca de 1/3 dos hóspedes estão uma noite, creio que mais de 50% estão 2 noites no mesmo sítio, dados recentes. O que nós estamos aqui a ver é uma espécie de flash people. Desculpem lá não ter aqui português para isto, não é? Mas é como aquelas lojas que nos centros comerciais fazem pop, não é? Então, estão lá uns dias, depois desaparecem e desmantelam-se. Essas pessoas aparecem e desaparecem nas cidades, criam muita turbulência e agora somos informados pelo Supremo Tribunal, por um acórdão recentemente saído, que os condóminos não podem reclamar, não podem impedir que apartamentos no seu edifício, quer dizer, no edifício em que partilham, possam, quer dizer, que esses apartamentos sejam utilizados para alojamento local, não é? O Tribunal o que fez foi interpretar o alojamento local como um uso habitacional e não um uso comercial, quando nós sabemos que há custos que derivam de uma sobreutilização destes ativos, sobretudo por pessoas que podem não ter a mesma literacia cultural ou a harmonia com os hábitos, mas também podem haver pressões sobre a vizinhança. O que a Associação Portuguesa de Alojamento Local veio dizer é que agora é preciso uma espécie de guia de boas práticas sobre boa vizinhança. Foi a solução que apresentaram e eu acho bem, eu acho que estamos mal ou bem, a ter que coevoluir nesta matéria, ou seja, evoluirmos todos em conjunto. O que eu quero dizer com isto é que a parte do fenómeno que nós estamos aqui a ver está relacionado com a emergência de uma economia digital que torna os serviços, o setor de serviços, ainda mais transacionável. Isto, em linguagem económica, significa mais exportável. O caso do turismo, ou o caso dos serviços, é que nós, em vez de exportarmos o produto, importamos o mercado. Há mais gente a vir cá. Só que isso cria pressão e também pressão cultural. Por isso, eu daqui tiraria duas implicações. A primeira, aliás, já o Vítor, à hora do almoço, em conversa também, retirou uma implicação em que eu me revejo, que é, se nós temos
no imobiliário e no turismo um novo setor motriz, já que a finança teve o seu momento na história recente do capitalismo português com as consequências que nós estamos a pagar. Então, é preciso tratá-la como também um fenómeno parcialmente financeiro. O que significa que, como exatamente o Vítor estava a dizer, se há uma CMVM para valores mobiliários, tem que haver para valores imobiliários, uma vez que nós sabemos bem, isto aconteceu recentemente, um prédio inteiro é vendido na baixa para um conjunto de compradores que pagam em dinheiro vivo, em cash. Ora, isto, também pegando em palavras do Vítor, isto pode configurar uma questão de lavagem de capitais. Uma segunda implicação é que nós precisamos de uma nova geração de indicadores também de stress social e humano nas cidades, porque as cidades estão a ser usadas elas próprias como um ativo para os quais estes novos hoteleiros, os dos hotéis, das guest houses e do alojamento local, não contribuíram. Quer dizer, não foram eles que inventaram o bacalhau à Brás. Que atrai pessoas, não é? Não foram eles que inventaram a calçada portuguesa, que atrai pessoas. E muitas vezes o que eu sinto é que não estão a pagar por isso. Portanto, aquela taxa de aeroporto que muita gente não queria, inclusive o meu amigo secretário de Estado não queria, pelo menos foi positiva porque captou parte do valor para quem tinha investido recursos, que foi o agente público coletivo, neste caso os municípios. Mas o que eu queria dizer, lá está, é uma CMVM para ativos imobiliários pode fazer sentido, assim como uma nova geração de indicadores de stress humano e social para as cidades. Vou agora ser muito breve em relação ao meu outro cenário. Vou ser mesmo muito breve, que tem a ver com aquilo que eu falava de um cenário mais positivo, de reindustrialização suave, urbana, etc, etc. Aquilo que o Vítor falava no Castelo, eu presenciei, porque o Palácio Belmonte era gerido por um senhor francês que tinha sempre o interesse em... um senhor que há muitas décadas gosta muito de Portugal e tinha muito interesse em devolver também vida económica ao Castelo, mas vida económica das pessoas que lá estão e que lá vivem. Isto faz-se com novas artesanias, é possível, mas há aqui uma vaga que infelizmente não ganhou raízes ainda muito fortes, que tem a ver com os quarteirões culturais, com até a recuperação de fábricas antigas, não é? Como a Braço de Prata, como a Oliva, mesmo em Santo Tirso, a fábrica têxtil enorme que lá havia. E isto também pode também captar parte das tendências atuais, porque nestes sítios podem haver não só lojas cujo fabrico é ali, não é? Mas também fabricação digital e prototipagem acelerada e impressão 3D, e todas estas coisas podem até devolver alguma dignidade pelo trabalho aos centros. E a dignidade pelo trabalho estou a enfatizar para contrastar com o consumo como filosofia de vida aqui. Portanto, no fundo, o que eu queria dizer era isto, que nós estamos numa encruzilhada que está a negociar e que esta economia passiva de resort tem triunfado bastante e é necessário uma readaptação dos instrumentos coletivos e públicos para geri-la. Mas eu creio que já tivemos uma desatenção maior. Agora, sim, já tivemos uma desatenção maior, mas agora é preciso vermos práticas consistentes no terreno. Muito obrigado.